Gênesis 25, versículo de número 1 ao verso 18. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Jocsã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efar, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lahai-Roi. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Náfis e Quedemá. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilar até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida, texto inspirado pelo Senhor, através do teu servo Moisés, palavra do Senhor para a tua igreja, o povo de Israel, que recebeu primeiramente este texto, mas também para a tua igreja de todas as épocas e para nós hoje. Nos ilumina, ó Deus, fala ao nosso coração pelo texto, também nos dá a olhar para Cristo Jesus, para o Evangelho, anunciado, ó Deus, pela promessa do descendente, e abençoa-nos, ó Deus, neste dia e cumpre o teu plano, o teu propósito, através desse texto para cada um de nós. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse trecho que lemos do livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 1 a 18, em meio a genealogias da esposa ou da concubina Quetura e também de Agar, nós temos a despedida de Abraão. E então, neste relato, nós temos os eventos relativos aos últimos dias de Abraão, a sua providência com relação aos seus filhos. E nós vemos aqui também todas as promessas de Deus cumpridas, tanto promessas relativas à vida de Abraão aqui, coisas que se cumpriram em sua vida, com relação especialmente à sua descendência natural, mas também coisas relativas à sua descendência espiritual, a bênção pactual que é transmitida
para Isaac e, através de Isaac, aos descendentes, herdeiros do pacto, até sabemos a vinda do Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de narrar a morte de Abraão, e logo depois, Moisés, guiado pelo Espírito, registra estas genealogias, essas duas genealogias. E tudo isso deixa claro que as promessas se cumpriram. Abraão se tornou pai de numerosas nações, há uma descendência natural vasta, numerosa, através da genealogia de Quetura, essa esposa que trataremos mais à frente, sobre este casamento de Abraão, no caso chamada esposa, mas uma concubina, e também de Agar, e sabemos Isaac, descendente da promessa, filho de Sara. Todos estes aqui, todas estas genealogias, tanto Quetura, Ismael, todos eles são filhos de Abraão, naturais, e são herdeiros, em certo sentido, do legado de Abraão, mas somente Isaac é o herdeiro da promessa. Mas os demais filhos provam esse cumprimento de que Abraão é pai de numerosas nações nos dois sentidos, no sentido natural e no sentido espiritual. Então, todo esse texto, irmãos, tanto a descendência da promessa através de Isaac, como a multiplicação dos filhos de Ismael, os filhos de Quetura e a sua dispersão para o Oriente, tudo isso gera uma expectativa, sim, a promessa de Deus para Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra, e isso será cumprido através dessa providência do Senhor. É claro que esse cumprimento, essa bênção de Deus, ela não é apenas natural. À luz do Novo Testamento, nós sabemos que todos os crentes são filhos de Abraão, e são numerosos, os eleitos de Deus, há uma multiplicação de descendentes espirituais, todos os salvos são filhos de Abraão, mas no nosso texto é claro também que há uma descendência natural. Em meio a isso, há um destaque nesse texto a Isaac, que é o herdeiro da promessa, e então também Deus cumpre sua promessa dada a Agar sobre Ismael. Então também há uma bênção, um cumprimento de bênçãos naturais, bênçãos gerais sobre a descendência de Ismael. E com relação aos filhos de Quetura, eles são despedidos com presentes, e gera-se a expectativa, então, também de um retorno destes filhos de Quetura, através da fé, através do Evangelho. Isso também nós vemos nas Escrituras. Irmãos, então, nós temos o desfecho da vida de Abraão, temos aqui os eventos relativos à sua morte, à sua partida. Diante disso, irei tratar nesse texto a partir do seguinte tema: a transmissão da bênção do pacto para o filho da aliança. A transmissão da bênção do pacto para o filho da aliança. No caso, sabemos, Isaac. Então, aqui nós temos uma bênção transmitida. Isso é evidente quando olhamos no texto para a narração sobre a condição de Isaac. Ele habita em Beer-lahai-roi, o texto nos diz que, veja no verso 11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac. Não há uma bênção igual, veremos, no caso da bênção dada a Jacó, e depois também da bênção que, no caso, José transmite aos seus filhos. Não há, então, uma bênção pronunciada aqui no caso de Abraão. Mas é evidente pelo texto, meus irmãos, que houve uma transmissão da bênção do pacto. Abraão morre, mas o pacto prossegue através de Isaac. Isaac é abençoado. Ele está na terra. Então, sim, há aqui uma ênfase, um relato da transmissão da bênção de Abraão para Isaac. E aqui nós temos o modo como isso aconteceu. Tanto enviando para longe os filhos das concubinas. Deus já havia providenciado o envio de Agar e de Ismael para longe, para o lado do Oriente. E aqui nós vemos também o caso dos filhos de Quetura. Então, a bênção é transmitida para Isaac.
pois é da semente de Isaque que virá o Messias. E todo o arranjo dessas genealogias que temos aqui apontam para essa esperança de salvação através da promessa, através do pacto. E, de algum modo, até esses filhos enviados para o Oriente também nos gera essa esperança. São filhos de Abraão dispersos, ficarão longe do pacto, mas há uma esperança de retorno, porque o próprio Abraão foi chamado do Oriente, de Ur dos Caldeus, era incrédulo, e foi salvo pela graça. Então, ao serem enviados para o Oriente, para longe da promessa, isso gera também essa expectativa, e há textos bíblicos que apontam para isso, para o fato de que Deus haveria de chamar estes filhos dispersos de Abraão de entre os gentios, dentre os povos gentios. Na geografia bíblica, a terra de Canaã está no centro, e ser mandado para o Oriente é ser mandado para longe da promessa, para longe do pacto. Lembre que Abraão estava no Oriente quando ele foi chamado. Ele era de Ur dos Caldeus, ele era incrédulo. Então, agora os seus herdeiros, uma parte deles, pelo menos, é enviado para o Oriente, e há uma expectativa, e a Bíblia fala sobre isso, nas profecias messiânicas, no livro de Isaías, de que o Senhor haveria de chamar esses descendentes. Então, desse modo, embora eles não sejam herdeiros do pacto, os filhos de Quetura, embora eles não sejam aqueles que serão a linhagem do Messias, há uma expectativa de bênção, porque a promessa para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e isso seria cumprido dessa maneira. Então há essa esperança aí no texto. Irmãos, a divisão, podemos dividir esse texto, em primeiro lugar, a genealogia dos filhos de Quetura. Em segundo lugar, isso está do verso 1 a 4, a genealogia dos filhos de Quetura. Em segundo lugar, os eventos relativos à morte de Abraão, o que inclui a citação de Isaque, a sua bênção. Isso está do verso 7 a 11. E também nós temos aí, em terceiro lugar, a genealogia dos descendentes de Ismael, que está na sequência aí, a partir do verso 12. Em primeiro lugar, vamos ver então a genealogia dos filhos de Quetura e vamos explicar, ou pelo menos argumentar aqui sobre a entrada de Quetura nessa história, uma outra esposa de Abraão, que é citada aqui no nosso texto. Irmãos, então veremos a genealogia dos filhos de Quetura, do verso 1 ao verso 4. Como disse, tudo isso forma o quadro para esse fato maior. A bênção vai ser transmitida para a próxima geração. A história não é encerrada aqui. A bênção pactual irá continuar. Os crentes irão morrer, mas o pacto irá continuar. E como já vimos, Abraão, ao buscar uma esposa para seu filho, agiu de modo responsável nesse sentido. E aqui no nosso texto, ele age de modo responsável na transmissão da herança. Ele transmite toda a sua herança, o seu herdeiro principal é Isaque, mas ele faz arranjos com relação aos filhos de Quetura. A primazia é de Isaque. A primazia de Isaque. Mas ele dá presentes a estes filhos de Quetura e os envia para o Oriente, até para preservar os interesses da aliança e de Isaque. Mas, irmãos, em algum momento que não sabemos exatamente, o nosso texto diz aí no capítulo 25, verso 1, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Então, em algum momento, não é dito no texto, nós não sabemos exatamente, tomou para si Abraão essa concubina chamada Quetura. Concubina é igual uma esposa sem dote. Concubina é igual uma esposa sem dote. Então, ela é chamada concubina aqui também em 2 Crônicas, onde é citada. Então, concubina é igual uma esposa sem dote. Às vezes, essas concubinas eram chamadas de esposa, mas eram esposas sem dote e seus filhos não tinham direito à herança, ou pelo menos herdariam alguma coisa se o pai, assim, de bom grado, separasse para esses filhos. Então, em algum momento, Abraão toma uma outra esposa, além de Sara e de Agar.
Alguns exegetas acham que a melhor tradução é que Abraão tomara para si. Tomara é um verbo que diz respeito a uma ação passada depois de outra. Então, alguns acham que esse evento aqui é um anacronismo, que este casamento entre Abraão e Quetura é algo que aconteceu enquanto Sara ainda era viva. Porque quando olhamos para a ordem do texto, para a cronologia do texto, nos parece, pela ordem natural do texto, que aqui se refere a um casamento posterior à morte de Sara. Mas nem sempre o livro de Gênesis segue uma ordem cronológica. E para que Abraão tivesse casado com esta mulher após a morte de Sara, Abraão já teria mais de 140 anos. Um dos argumentos é que, ao buscar esposa para o seu filho, o servo Eliezer citou lá para Labão e para os parentes de Rebeca de que Isaque já era herdeiro de tudo que Abraão possuía. Então, é uma evidência de que esses eventos aqui são anacrônicos. Há um comentarista, Bruce Walt, que ele é publicado em português pela editora Cultura Cristã. Essa é a posição desse comentarista. Ele entende que a ordem aqui não é cronológica, que isto aqui é um anacronismo, mas muitos outros comentaristas, puritanos, pastores também da nossa época, reformados, outros intérpretes, entendem sim que o Senhor providenciou uma nova esposa para Abraão após a morte de Sara. E que para isso, é claro, é como se, ao ter-lhe rejuvenescido, para que ele pudesse ter o seu filho Isaque, isso então teria continuado. Então Abraão possuía uma longevidade diferenciada para os homens do seu tempo. Lembre que após o dilúvio, Deus estabeleceu um limite de 120 anos. Abraão vive até os 175. Então, Abraão teria uma fertilidade fora do comum para que pudesse, então, ter casado após a morte de Sara e ter possuído, então, através de Quetura, ter tido uma nova família, com filhos e tudo mais. Nós observamos anteriormente que, claro, que é evidente no texto que havia uma esterilidade em Sara. É misterioso para nós. O próprio Abraão reconhece a dificuldade de ter um filho, ele com 100 anos, ele reconhece que ele já tinha uma idade avançada para ter filhos. Então, é misterioso para nós se o Senhor, ou de modo natural, lhe concedeu essa capacidade, ou de modo extraordinário, uma fertilidade que não era comum. O fato é que Abraão já era velho, já era idoso, certo? Até mesmo quando Isaque nasceu, ele já era idoso, e ele possui uma longevidade extraordinária, e é possível, sim, que Deus lhe deu saúde e fertilidade. E nós vimos, irmãos, nos relatos da vida de Abraão, que esterilidade e fertilidade estão nas mãos do Senhor. Nós vimos isso. Pertence a Deus. Essa questão não é impossível, esse não é um argumento insuperável à posição de que esse casamento é posterior. Abraão viveu algo em torno, irmãos, de 45 anos após a morte de Sara e 35 anos após o casamento de Isaque. Abraão viveu ainda bastante tempo, e se a ordem é cronológica, foi nesse intervalo de tempo que ele teve estes filhos. E eles não eram crianças quando foram despedidos. Não eram crianças. Esse argumento de que teria que ser posterior, porque os filhos seriam crianças, não, ele viveu um longo tempo ainda após a morte de Sara e até mesmo o casamento de Isaque. E existe sim, então, esse argumento, essa possibilidade de que esse período final da vida de Abraão, ele passou num ambiente comum aos homens, que é em família. Teve uma nova mulher, em idade fértil, casou, teve filhos, cumpriu sua vocação. Isso está bem alinhado com a ideia de que ele seria pai de numerosas nações, ele tinha uma vocação de ter filhos. Claro, isso aponta para a questão espiritual, mas como vemos no texto, isso também se cumpre naturalmente.
Então, os que pensam ser anacronismo argumentam que esses filhos, é muito pouco tempo, eles seriam crianças aqui ainda, então alguns argumentam nesse sentido. É difícil pensar como é que um homem tão idoso teve ainda filhos, né? Alguns acham assim que seria um grande milagre, até maior do que Abraão ter tido Isaque na velhice, mas também é difícil imaginar que Abraão tenha ficado desprovido de esposa tanto tempo após a morte de Sara. É difícil também imaginar isso. O casamento é o ambiente natural e mais comum para vivermos e cumprirmos nossa vocação, e especialmente Abraão foi chamado para ser pai de numerosas nações. Agar, lembre, Agar havia sido despedida, né? E nessa altura Agar ela possuía por volta de 80 anos. E conforme nos diz o comentarista Matthew Poole, ele diz o seguinte: como pode Abraão, com cerca de 140 anos de idade, ter tantos filhos, né? Teve 6 filhos com Quetura, estando o seu corpo morto em seu 100º ano. Então, lá atrás já estava amortecido, Poole diz. E agora com 140, como é que pode? E aí ele diz: porque aquela força renovada que lhe foi milagrosamente conferida ainda permanecia em grande parte nele, não sendo uma ação temporária, mas um hábito ou poder duradouro. Então, o argumento sim é que Deus deu fertilidade a Abraão, essa posição dos que creem que é posterior a Sara, o casamento com Quetura. Havia muitas mulheres no clã de Abraão, e Quetura pode ter sido, e tudo indica, uma dessas mulheres. Os verbos do texto apontam para o fato, pelo menos os verbos aqui, olhando para o texto, para um evento depois da morte de Sara, é isso que, de modo local aqui, os verbos do texto apontam, certo? Então, esse tempo aí de 45 anos ou 35 anos seria esse intervalo desse casamento. O Matthew Henry, ele diz, um relato sobre os seus filhos com Quetura, outra mulher com quem se casou depois da morte de Sara. Então, Matthew Henry entende que é posterior. Ele tinha sepultado Sara e casado Isaque. Henry diz, os 2 queridos companheiros de sua vida, e agora estava solitário. Ele precisava de uma enfermeira. A sua família precisava de uma governanta, e não era bom que ele ficasse sozinho. Portanto, ele se casa com Quetura, provavelmente a mais importante das suas servas, nascida na sua casa ou comprada com dinheiro. O casamento não é proibido na idade avançada. Matthew Henry, então, ele argumenta nesse sentido. É claro, irmãos, eu creio que não devemos ser categóricos, eu não acho que devemos ser categóricos. Estou aqui apresentando essas 2 posições, uma de que é anacronismo, outra de que, de fato, é posterior à morte de Sara. De fato, Gênesis não segue uma ordem cronológica, e no nosso próprio capítulo tem um exemplo disso. Perceba que depois do relato da descendência de Ismael, há um relato dos descendentes de Isaque. Isso aqui não é cronológico, porque Abraão sobreviveu ao nascimento de Esaú e Jacó. Abraão morreu aos 175 anos e Esaú e Jacó, eles tinham por volta de 15 anos quando Abraão morre. Isaque tinha por volta de 60 anos. Então, claro, sim, é um argumento que os exegetas usam. Não acho que temos que ser categóricos quanto a isso, mas, particularmente, eu entendo de que a ordem natural do texto, eu me inclino a isso, mas não acho que é algo que devemos discutir ou brigar ou ser tão categóricos quanto a estas questões. São bons argumentos aí, desses 2 lados. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos no texto, do verso 7 ao verso 11, os eventos relativos à morte de Abraão. Então, nós vemos do verso de número 7 ao versículo de número 11, os eventos relativos à morte de Abraão. O texto diz, foram os dias da vida de Abraão 175 anos, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, fronteiro a Manre, o campo que Abraão havia comprado aos filhos de Et. Também um destaque aí no verso 11, a bênção de Deus sobre Isaque, que habitou em Beer, Laai, Roi.
Tudo isso aqui, todos esses eventos relativos à morte de Abraão estão aqui para mostrar o legado de Abraão e que as bênçãos foram transmitidas para Isaac, especialmente as bênçãos pactuais. A bênção é transmitida, ou seja, a morte de Abraão não é o fim do programa de Deus. A morte de Abraão não impede o avanço, então, da agenda de Deus para o seu reino nesse mundo. A obra de Deus vai continuar através da próxima geração. Então, todo o arranjo mostra que Abraão preparou provisões para os seus outros filhos, mas a bênção foi transmitida para Isaac. Isaac é aquele que vai continuar. Cristo virá através da descendência de Isaac, e nenhum líder da aliança é indispensável. Abraão cumpriu aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida, foi abençoado, todas as promessas de Deus se cumpriram sobre Abraão, mas agora a bênção está sobre Isaac, a história vai continuar. Porque Deus é fiel às suas promessas, à sua aliança. Deus é soberano, nós vimos a providência de Deus nessas coisas. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, como vimos na provisão de uma esposa para Isaac, Abraão age de modo responsável. Ele prepara tudo o que é necessário. Ele sabe que, de certo modo, o seu único filho, ou o filho da promessa, é Isaac. Então, Abraão prepara todo o contexto, Abraão distribui presentes aos filhos das concubinas, ainda em vida, como que fazendo um testamento, tomando ações, enviando estes filhos para a terra oriental, para longe da terra de Canaã, para longe da terra da promessa, para que então, de fato, Isaac pudesse cumprir esse plano e desfrutar de todas as bênçãos pactuais. Há uma primazia, então, de Isaac, dos filhos da primeira esposa, especialmente no caso aqui em que as outras eram concubinas, né? Às vezes chamadas de esposa, mas eram concubinas. Ou seja, Agar e Quetura não tinham o status de segunda esposa, terceira esposa. Elas eram concubinas, elas só herdariam coisas dentro do beneplácito de Abraão. Isaac é o herdeiro legítimo. E Abraão toma providências quanto a isso. Para que isso ocorra com toda tranquilidade, Deus é soberano, é verdade, mas é interessantíssimo observar a prudência, a sabedoria, o modo como que na responsabilidade humana Abraão toma todas essas providências. Então, esses outros descendentes, especialmente aqui os filhos de Quetura, eles são encaminhados para uma região desde o Médio Eufrates até a Arábia, em direção à Mesopotâmia, para o Oriente, para aquela região fronteira a Israel, mas para o lado do Oriente. Mateu Pulli, ele diz, comentarista, ele diz, afastou-os de Isaac, em parte para que toda a posse daquela terra fosse reservada aos filhos de Isaac. A terra deveria ser para os filhos da aliança. A promessa que era através de Isaac. E em parte para que a proximidade de parentesco, juntamente com a coabitação ou vizinhança, não gerasse familiaridade entre eles, de modo que a semente de Isaac pudesse ser infectada por seus irmãos. Esses outros irmãos não seriam da aliança, eles seriam, como nós sabemos, gentios, povos fora do pacto. Então, ao mandá-los para longe de Isaac, também isto é uma provisão, tanto para a tranquilidade de Isaac na terra, quanto para que não houvesse uma familiaridade ou contaminação com esses povos, ou seja, uma separação de fato. Então, tudo isso está incluso nessa provisão de Abraão. O Senhor abençoou o povo da promessa, que procede de Isaac, e nós vemos aqui uma graça geral aos outros descendentes da genealogia. Presentes e o despedir para o Oriente, e isso gera uma expectativa, irmãos, de que, assim como Abraão veio do Oriente, esses agora também são despedidos em direção ao Oriente, esses povos seriam abençoados como Abraão, por meio da fé.
Eles não herdam diretamente a promessa como Isaac. Isaac é o que dará continuidade à aliança, ao pacto, e a descendência do Messias virá por meio de Isaac, mas estes, ao serem despedidos, isso gera essa expectativa. O pastor Paulo Brasil, na sua exposição desse texto, ele cita profecias messiânicas em Isaías, onde nomes aqui dessa genealogia são citados, como Quedar, como Midian, Efa e Nebaiote, especialmente Midian, Efa e Nebaiote em Isaías 60, são citados como povos que seriam chamados, povos gentios que seriam chamados à aliança. E como nós vimos também na exposição do livro de Atos, no capítulo 15, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, cita no Concílio de Jerusalém que as profecias do Antigo Testamento relativas à restauração do tabernáculo caído de Davi, no que diz respeito a essa restauração, tinha a ver com a chamada dos gentios. Então, tudo isso aqui está embutido, essa expectativa está aqui através desses eventos relativos à morte de Abraão. Os dias de Abraão foram 175 anos, ele expira, morre em ditosa velhice, isso cumpre também promessas de Deus. Ele morrer em avançada idade e foi reunido ao seu povo, ele foi reunido aos outros patriarcas que vieram antes dele. Essa é a ideia. Abraão, então, embora aqui numa linguagem ainda do Antigo Testamento, ele é reunido à congregação dos justos no céu, conforme sabemos à luz de toda a Bíblia. Isso pode ser explicado à luz do Novo Testamento, para termos uma clareza maior, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, do verso 22 a 24, falando da Jerusalém celestial, do Monte Sião, da cidade do Deus vivo. O autor aos Hebreus, ele cita que os santos do passado, os santos que morrem hoje e já estão imediatamente com Cristo, eles chegam a essa Jerusalém celeste, que é descrita como a igreja dos primogênitos arrolados no céu. E a Deus, o juiz de todos. E aí veja o que diz: e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, ao morrer, Abraão foi reunido ao seu povo, aos seus antepassados, então a todos os patriarcas desde Abel, todos os patriarcas, Abel, Sete, Enoque, ele foi reunido a esses patriarcas, e é isso que nós entendemos aí pela linguagem do texto, ou seja, o seu corpo foi sepultado na capela, ali de Macpela, no campo que ele adquiriu do heteu Efron, mas o seu espírito, então, imediatamente aperfeiçoado, se reuniu à Universal Assembleia, juntamente com o espírito dos justos aperfeiçoados. E a bênção é transmitida para Isaac, que é o que vemos no texto, no versículo de número 11. Você vê aí no texto que depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto de Beer-Lai-Roi, que é aquele poço onde Agar, então, ela recebe, então, promessas de Deus também. Linguagem, né, a palavra que significa Beer-Lai-Roi, poço do vivente que me vê. Então, ali onde a presença de Deus se revelou a Agar, e na terra da promessa, então Isaac está ali, ele é o portador da bênção, ele habita na terra e ele é aquele que levará avante, então, o pacto de Deus. Então, temos a morte de Abraão, e morre com 175 anos, ditosa velhice, reunido ao seu povo. Ele é sepultado pelos seus 2 filhos, o texto diz, ele é sepultado pelos seus 2 filhos, Ismael e Isaque, verso 9, isso é dito aí, e tudo isso mostra o cumprimento das promessas de Deus. Irmãos, em terceiro lugar, nós vamos ver a genealogia dos descendentes de Ismael, é o que está aí a partir do verso 12. Então o texto vai dizer, são estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. Está aí, está citado o nome da descendência, 12 príncipes, e também, irmãos, esta genealogia demonstra que o Senhor manteve a sua promessa.
para com Sara. O Senhor havia lhe dito que dela procederia 12 príncipes, também que Ismael viveria fronteiro em hostilidade com os seus irmãos. Então, no final, aí no verso 18, diz que ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. E, de fato, há uma importância dada a Ismael, porque vemos que a sua genealogia é registrada, vemos também o registro da sua morte, isso é algo notável e importante, e vemos o cumprimento, então, da promessa de Deus. O Senhor abençoou, ele tinha 12 filhos, eram chefes de família, eles se tornaram nações, tribos numerosas, eles habitavam nessa região também ao oriente, na direção da Arábia, ali, a Síria e aquela região oriental, e tudo isso, então, nós vemos o cumprimento das promessas do Senhor. Irmãos, diante disso, eu quero trazer ainda aplicações para nós nesta manhã. É evidente, irmãos, a soberania e providência de Deus. Esse é um tema que vemos aqui em nosso texto, o cumprimento das promessas. Então, é um tema teológico que podemos observar claramente aqui no texto, especialmente na questão de que Abraão seria pai de numerosas nações, mas também lembre que no capítulo 15 o Senhor lhe prometeu, e há uma profecia ali sobre uma morte em idade avançada. Então, vemos aqui na despedida, nesse momento em que Abraão parte desse mundo, que se cumpriu todas essas promessas, claro que também as promessas relativas às questões espirituais. Então, a soberania de Deus. Mas quero também enfatizar e lembrar aos irmãos, como vimos no sermão anterior, com relação à provisão de uma esposa para Isaque, nós vemos nesse texto a responsabilidade humana. Abraão, então, responsável de modo prudente, sendo de fato aquele que é o detentor da aliança, ele então age da melhor maneira, de modo responsável, para garantir que Isaque pudesse continuar a agenda de Deus para a aliança, recebesse a herança e tudo isso que vimos aí no texto. A promessa de Deus, irmãos, também se cumpre com grande descendência natural e espiritual. Nós vemos isso aqui. O modo como a promessa de Deus se cumpre perfeitamente. Tanto na questão dos outros filhos de Abraão, que foram enviados para o Oriente, e cresceram e se multiplicaram grandemente. E isso se cumpre, já é descrito aqui, porque é citado como Abraão teve esses filhos de Quetura e essa genealogia, a genealogia de Ismael, mas se você ler no livro de Juízes, no capítulo 6, quando vinham povos do Oriente atacar Israel, povos que são citados ali, podemos ver aqui pela genealogia, eram descendentes de Abraão, veja lá depois que eles vinham como, é descrito no livro de Juízes, que eles vinham como gafanhotos. Então, esses descendentes de Abraão, que foram para o Oriente, se cumpriu estas coisas, irmãos. A descendência de Abraão, natural também, ela foi numerosa. Esses povos do Oriente, esses descendentes dispersos para o lado do Oriente, eles se multiplicaram grandemente, eram inimigos de Israel, eram gentios, eram povos de fora da aliança, mas eles tiveram essa bênção geral, Deus cumpriu isso, eles se multiplicaram, eles foram povos numerosos e grandes. Então, perceba que muitos povos estrangeiros, à promessa, ao concerto, à aliança, ainda assim foram abençoados com prosperidade exterior. Deus abençoou esses povos, ele cumpriu suas promessas, e isso nós vemos nas Escrituras. Agora, também nós vemos a promessa se cumprindo no grande legado de Abraão, que é a descendência espiritual, que vem através, claro, de Isaque. Então, à luz do Novo Testamento, nós sabemos, e Paulo cita isso na carta aos Gálatas, no capítulo 3, que os da fé são os filhos, que são os filhos de Abraão. Então, Abraão foi salvo pela graça, a ele foi anunciado o Evangelho,
Ele era então antes gentio, ele veio do Oriente, ele foi salvo pela graça, e esse mesmo evangelho foi dito a ele, alcançaria todas as famílias da terra. Então veja que Paulo diz na carta aos Gálatas, tendo previsto a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então a promessa de que as nações seriam abençoadas, de que os gentios seriam salvos pela graça, mediante a fé, assim como Abraão foi, isso está embutido aqui no pacto com Abraão, isso se cumpriu na vida de Abraão, na vida dos seus descendentes, na vida dos filhos do pacto diretamente, mas também se cumpre na vida destes povos dispersos que são os gentios, que somos nós. Outra aplicação que vemos aqui, o texto diz que Abraão viveu até os 175 anos. E como disse, essa última parte da sua vida foi uma vida comum. Matthew Henry, ele diz no seu comentário, não lemos de outras aparições extraordinárias, nem provações de Deus a ele, pois todos os dias, até os melhores dias e mais santos, não são dias eminentes. Então, Matthew Henry, ele nos diz aqui, Abraão, a gente passou por toda a história de Abraão, viu como o Senhor se revelou a ele, chamou de Ur, dos caldeus, fez promessas, ele lutou batalhas ali para libertar o seu sobrinho Ló, várias provações que Abraão passou. E agora nós vemos Abraão na última etapa da sua vida e não há nada extraordinário, nem provações, nem visões, tudo comum, uma vida comum, viver uma vida comum, né? E se cremos que o casamento ali foi posterior, especialmente, há uma ênfase à ideia de que o seu tempo foi dedicado, então, à sua nova família e coisas desse tipo, uma vida totalmente comum. Outra coisa que vemos aqui, Matthew Henry também destaca, a preparação do testamento em vida para os seus descendentes. Matthew Henry, ele diz, observe que ele fez isso enquanto vivia, para que isso não fosse feito ou não fosse tão bem feito posteriormente. Então, Abraão se preocupa e ele prepara um testamento. Henry diz ainda, observe que em muitos casos é prudente que os homens façam seus testamentos com as suas próprias mãos enquanto vivem, enquanto puderem. Então, há uma prudência nisto para que houvesse tranquilidade para os seus descendentes, especialmente Isaque, e para que houvesse assistência aos demais. E vemos até Ismael, que, lembre, foi despedido com Agar, nós vemos que ele habitou ali fronteiro e ele estava no sepultamento de Abraão. Então, possivelmente, havia uma relação amorosa entre Ismael e Abraão, não houve uma separação tão abrupta e completa, e então há toda uma provisão geral para esses outros descendentes, há um testamento, há um cuidado de Abraão quanto a isso. Isso também pode se aplicar a nós, a prudência, o cuidado, a sabedoria com relação a estas questões, tanto de sabermos viver a vida comum, né, como citamos aqui no ponto anterior, mesmo que não haja nada extraordinário, como Matthew Henry diz, como também a sabedoria de prepararmos para a nossa descendência, para que eles possam seguir de modo tranquilo e cumprir a sua vocação da melhor maneira possível. Abraão morre, irmãos, e ele não deixa apenas recursos materiais, é o que vimos aqui no sermão, mas ele transmite as bênçãos do pacto, e ele deixa, então, um legado de fé, tanto para aqueles que seriam do pacto, mas para toda a humanidade. É isso que temos em toda a Bíblia, é isso que temos à luz do Novo Testamento. A promessa foi cumprida em sua vida e em sua morte, e de fato nós sabemos que em Abraão são benditas todas as famílias da terra. Nós hoje aqui, que cremos, nós somos abençoados com o crente Abraão, a igreja de Deus, os gentios, o evangelho que está sendo pregado. Então sabemos que tanto os judeus crentes da antiga aliança e da nova aliança, mas também os gentios, aquela promessa dada a Abraão se cumpriu e se cumpre e se cumprirá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que o Senhor, então, nos ajude,
que o Senhor possa nos dar essa certeza também hoje, que Ele irá cumprir as promessas, que toda a agenda de Deus para nós se cumprirá. Se o Senhor Jesus Cristo voltar, estaremos com Ele. Se não voltar e morrermos antes, Deus continuará cumprindo as suas promessas, a aliança continuará, o Senhor abençoará aqueles que virão depois de nós. Cristo está no barco, Ele não vai afundar, não precisamos estar preocupados então quanto a isso, porque de fato é o que vemos aqui, as promessas se cumpriram quanto ao povo de Israel, até mesmo quanto aos povos gentios, e isso nos inclui. E quanto mais agora que não apenas somos gentios, mas fomos incluídos na aliança, somos filhos de Abraão pela fé, então nós temos que ter a plena convicção, irmãos, de que os planos de Deus para a sua igreja, para o seu povo, que todos os filhos de Abraão que estão dispersos, os eleitos que ainda não foram reunidos à igreja, eles serão reunidos por meio da ação do Espírito com a palavra, por meio da pregação do Evangelho, por meio da igreja visível, por meio, então, da vocação que Deus dá à igreja, em pregar o Evangelho e pela força misteriosa, a operação misteriosa do Espírito Santo, Deus irá reunir os filhos de Abraão dispersos, a sua igreja. Todos os filhos de Abraão serão reunidos e nós não temos que ter incredulidade ou ficarmos ansiosos quanto a isso, porque nós vemos a completa soberania de Deus sobre estas coisas. Claro que temos que ser prudentes, usar a responsabilidade humana, pregar o Evangelho, cumprir aquilo que está em nossas mãos, mas saber sim que todos os planos do Senhor serão plenamente, cabalmente cumpridos na igreja. Que o Senhor então nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça nessa fé. Irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos fazer oração final. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por poder ouvir, ó Deus, a exposição da tua palavra revelada, inspirada, e que nos dá tanta esperança, ó Deus, da tua soberania, do teu plano que se cumpre, que sempre se cumprirá, ó Deus, todos os teus decretos serão cumpridos na história. E especialmente, ó Deus, as promessas com relação à igreja, fortalece a nossa fé, nos dá, ó Deus, agir de modo prudente, sábio, e nos dá, ó Deus, cumprir as nossas vocações como igreja, nos dá ter também a sabedoria que aprendemos aqui, prática de termos discernimento de como proceder diante da morte, diante de saber que a tua obra ela prossegue e que ela é maior do que nós e que ela vai além de nós. Mas também pedimos que o Senhor abençoe enquanto estamos aqui, nos ajude a cumprir tudo o que é necessário e nos ajude a lidar, ó Deus, também com a realidade, esta realidade de que se o Senhor não voltar, partiremos e que a tua obra haverá de continuar. Dá-nos a bênção, abençoa o teu povo, abençoa as gerações, ó Deus, do teu povo, os eleitos, reúne a tua igreja, também os filhos do pacto, regenera, salva, os prepara, ó Deus, para cumprir a sua vocação no tempo devido. É o que pedimos, oramos no nome de Jesus. Amém.